Glória a Deus. Então o texto é esse: já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Meus irmãos, capítulo 15, o capítulo 15 de João, já é uma despedida de Jesus. Jesus já está se despedindo dos seus discípulos e dando as últimas instruções. Pois o desejo de Jesus era que a sua igreja, o seu povo, fosse frutífero, desse fruto. Porque no versículo 1 e 2 ele diz que ele é a videira verdadeira. Ele diz: olha, vocês são os ramos, vocês são aqueles que vão dar continuidade, vocês são aqueles que vão continuar frutificando. Ele diz: olha, o meu Pai, ele é o agricultor, e toda vara que não der fruto, ele corta e lança fora. E aquele que dá fruto, ele cuida para que dê mais fruto ainda. Ele diz: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado para vocês. A palavra de Deus, ela tem essa simbologia de água, de lavar, de nos limpar. O Senhor, a cada domingo, a cada terça, a cada sexta, tem nos lavado com sua água. Todo momento que nós lemos a palavra, toda vez que nós ouvimos a palavra, o Senhor vai nos lavando e nos limpando. Então Jesus, ele diz que vocês já estão limpos pela palavra. Agora vocês estejam em mim, eu estarei em vocês. Porque a vara de si mesma, ela não pode fazer nada. Nós não podemos fazer nada se Jesus não estiver em nós. Se Jesus não estiver em nós, nós não podemos nada. Aí você pode dizer: eu posso sim, eu sei, eu faço, eu dou conta. Humanamente falando, você pode. Mas quando se fala da questão espiritual, nós não vamos a lugar nenhum. Nós vamos ficar travado, nós vamos ficar parado, querendo chegar em algum lugar, e nós não vamos conseguir. Nós vamos fazer igual diz aquele ditado: dá um passo para frente, mais dois para trás. Mas nesta noite o Senhor nos chama a uma reflexão dos últimos momentos que Ele está na terra, que já no versículo 16, Ele continua com as instruções. No 17 ele faz a oração sacerdotal, já se despedindo dos discípulos. Ali ele vê no rosto dos discípulos a tristeza, porque havia passado já 3 anos e meio, e ele estava ali como o seu mestre, estava ali como o seu instrutor, estava ali como o seu mentor, e agora eles se verem sozinhos novamente. Então, tanto que depois que Jesus morre, Pedro ele volta a pescar. Cleófas e o outro, eles estão voltando para Emaús. Mas que hoje o Senhor não nos ache voltando à pescaria. Que o Senhor não nos ache no caminho de Emaús, mas nos ache no caminho dos céus, caminhando firme. Porque no caminho dos céus tem pão, no caminho do céu tem provisão, no caminho do céu tem consolação, e no caminho do céu nós sempre teremos a presença de Deus na nossa vida. Então, meus irmãos, nós não podemos de maneira nenhuma deixar de entender isso, porque o Senhor nos chamou. Deus nos tem como filho, e dessa forma Ele zela para que tenhamos experiência íntima com Ele. Quem é filho de Deus aí? Faz assim. Aleluias. Isso é maravilhoso. Lá no capítulo 1, versículo 12, 13, diz assim: Jesus, ele diz assim, João, né? E todos quanto lhe receberam,
foi dado-lhe o direito de serem chamados filhos de Deus, aqueles que creram no seu nome. Quem crê no nome de Jesus e recebe-o, esse é dado o direito de ser chamado filho de Deus. Romanos 10 vai nos explicar mais claramente, que diz que aquele que recebe, que ouve, que confessa com sua boca e crê no coração, este é o filho de Deus. Então ele se torna filho de Deus, e quando nós nos tornamos filho de Deus, nós passamos a ter uma vida de comunhão com Ele. Nós passamos a ter uma vida de comunhão com Deus, uma vida estreita, uma vida em que nós passamos a conversar, a ter intimidade, a ouvir a voz de Deus, e Ele quer isso. O segredo para ter experiências particulares com Deus é buscar ser íntimo dele. Jesus Cristo foi íntimo de Deus, e busca que nós também sejamos íntimos dele, ser mais próximo dele. Quão maravilhoso é, aleluias, é ter essa proximidade com Deus, ter essa proximidade com Jesus, dizer assim: eu tenho um amigo fiel, que é Jesus, porque tudo que Ele conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Então nós devemos alegrar-nos, temos muito mais motivo para estar alegre do que triste. Eu não sei como você saiu da sua casa hoje, como é que ficou lá as coisas lá em casa. Lá em casa ficou umas louças sujas na pia, eu sujei, Magno Júnior. Mas tem pessoas às vezes que saem de casa, meus irmãos, não deixa. Tu, Gabriela, também foi, Gabriela? Tu deixou louça suja lá? Não, né? Tá tudo limpinho. Mas tem gente que não deixa só a louça suja, sabia? Às vezes vem com o coração sujo. Mas nessa noite, eu creio que não é o caso dos irmãos. Mas se houver isso, Jesus vai limpar com sua água, vai limpar com sua palavra hoje, aleluia. Isso é maravilhoso. Então Ele busca essa intimidade conosco. Amigo é aquele que nós podemos contar com Ele em todos os momentos da nossa vida. Amigo é aquele que te ama e te compreende, te ajuda, te abraça, te acompanha até o fim. É Jesus. Ele disse assim: eu vou para o meu Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu não deixarei vocês sozinhos. Eu deixarei o Consolador, eu estarei com vocês. Lá em Marcos ele já revela, que diz assim, lá no capítulo 16 em diante, ele diz assim, e eu estarei convosco em todos os momentos, até a consumação dos séculos. Então, meus irmãos, nós temos um companheiro forte, nós temos alguém que luta por nós, nós temos alguém que está ao nosso lado, alguém que não aceita uma palavra de derrotado. Hoje mesmo o rapaz que estava cortando a grama aí, o mato do quintal, que não deu para cortar tudo, e ele estava falando, eu perguntando: você terminou seu ensino médio? Ele disse: eu terminei, mas eu tinha um cunhado, que ele dizia assim: ei, você dessa idade ainda estudando? Ele disse que aquilo doía no coração, mas continuou, mas ele terminou. Aí ele estava falando que estava muito feliz, porque aprendeu a falar as coisas, escrever, a ler, né? E eu estava falando para ele que nós não devemos dar ouvido para as pessoas que nos criticam, né? A gente não deve se aproximar dessas pessoas que nos criticam. Eu até contei a história para ele de um sapo. É uma historinha inventada, mas que traz um exemplo para nós, uma história muito interessante. Um exemplo do sapo que colocaram um prêmio no alto de um lugar e era muito escorregadio, e quem subisse conseguiria pegar aquilo e seria dele. E aí subia um e os outros dizendo: caiu, 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 caiu. E ele descia: caiu. E assim por várias vezes se repetiu isso: caiu, 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 e todos que iam cair. Aí um sapinho desajeitado foi subindo, devagarinho, devagarinho, as pessoas gritando, os sapos gritando: caiu, caiu, vai descer, escorregar, vai cair. E no final
o que acontece? Ele subiu e pegou o prêmio. Aí perguntaram para ele, por que ele conseguiu? Ele, por que você conseguiu e os outros não conseguiram? Até que eles foram verificar, ele era surdo. Ele não ouviu as críticas. Agora, quando nós ouvimos as críticas, meus irmãos, nós somos fáceis de cair. Nós vamos cair. Nós vamos desistir. Por isso que nós não devemos dar ouvido para as pessoas que nos criticam. Nós não devemos dar ouvido para as pessoas negativas, pessoas tóxicas, mas sim ouvir o que o amigo Jesus tem para nos dizer. E nesta noite ele nos diz que ele quer ser o nosso amigo, ele quer ser aquele que nos guia. E nós podemos ver que existem 4 etapas na vida de um cristão. E as 4 são: a primeira, seguidor; segundo, discípulo; terceiro, filho; e o 4º, amigo. Tem o seguidor, que está lá no capítulo 15, 1 a 2, que diz, é Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. Toda vara que está em mim não der fruto, ele corta e lança fora. E toda vara que der fruto, ele limpa para que dê mais. Quer dizer, o seguidor, ele é apenas amigo do Evangelho. É um amigo que anda de longe, que quando Jesus foi preso, os amigos todos correram, abandonaram. Até algum deles abandonaram a Jesus. E nós, nesta noite, nós não estamos na condição apenas de seguidor de Jesus. Nós estamos, na maioria dos momentos difíceis, não temos deixado Jesus. Na maioria do tempo, temos dificuldade e perseguições, não temos deixado Jesus. Temos dado fruto? Não sei, se pouco, se muito, mas tem dado fruto. De alguma forma as pessoas têm dado fruto. Então nós temos que entender, não só ser seguidor, mas temos também que ser discípulo. E o discípulo está lá no capítulo 5, 15, 5, diz assim: eu sou a videira e vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então quem é discípulo dá fruto. Quando eu sou discípulo, eu me alegro em fazer discípulo. Eu me alegro em ensinar a palavra para as outras pessoas. Eu alegro de convidar alguém para vir à igreja. Eu me alegro de orar por alguém. Eu me alegro de dar um conselho para as pessoas. Então Jesus disse assim: esses, ele permanece nele e eles nele, e esse dá muito fruto, porque sem ele, sem Jesus, então quer dizer, se formos só apenas seguidores, nós não daremos frutos, não faremos nada. Mas tem também o filho. Uma das etapas é, como está em 15:9, é aquele que usufrui da herança que é direito, que é de direito. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. Esse é filho, porque ele permanece no amor de Jesus. Então por isso eu perguntei, quem é filho de Deus aí? Todos levantaram a mão, né? E nós somos de fato, porque como eu falei, todos quanto lhe receberam, foi dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Você recebeu Jesus, não é verdade? Então você é filho de Deus. E a quarta é o amigo. É aquele que, além de usufruir de toda a herança do Pai, ele é apaixonado pelo Pai Celestial. Como está lá no versículo 26 e 27, que diz assim: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade,
que procede do Pai testificará de mim, e vós também testificarei, pois estivestes comigo desde o princípio. Então esse é um amigo, está em todos os momentos. Ele não nega de lhe ajudar, ele não nega de estar com você, de te acompanhar, de fazer o que é bom. Então nessa noite nós entendemos que é assim. Esse dará testemunho de mim, porque também vós darei testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. O que nós devemos observar é que todos os cristãos verdadeiros são necessariamente servos de Jesus. Não há outra escolha. Temos Jesus Cristo como Senhor de nossas vidas e não somos dele, mas Cristo quer que sejamos servos fiéis dele e não apenas escravos. Nós vimos para trás que nós pregamos aqui uma palavra falando sobre o servo escravo da orelha furada. O escravo da orelha furada, ele desiste da sua liberdade para continuar com seu senhor, que não é o caso do escravo comum. O escravo comum, ele está por força, ele está porque ele foi comprado, ele é tido como um objeto de alguém. Mas o escravo da orelha furada não, ele decidiu furar a sua orelha e dizer: não, agora eu abro mão de tudo para continuar com meu Senhor. Mas nesta noite o Senhor nos chama para ser um filho, um amigo e não apenas um escravo. O escravo, ele não consegue experimentar o amor do seu Senhor. Amigo íntimo, vive nos braços do Pai, porém o escravo não. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei, e permanecei no meu amor. No capítulo 17, 22 a 23 de João diz: e eu lhes dei a glória que em mim me deste, para que sejam um com nós, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam feitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que tu me amaste, e eles assim como me amaste a mim, eu também os amo. Então o Senhor, ele tem amor grandioso por nós, a ponto dele deixar a sua glória e descer e se tornar um como nós e entregar-se na cruz e morrer por nós. O Senhor Jesus, ele não merecia a morte de cruz e nenhuma outra, mas ele viu que nós não tínhamos como pagar a dívida. Isaías 53, ele fala do servo sofredor, Jesus, da ovelha muda que se apresenta diante dos seus tosqueadores ou no matadouro. E Jesus, ele se entrega, como lá em 2,14 de Colossenses diz assim, que depois dele subir à cruz, ele rasgou a dívida que era contra nós. Ele rasgou a promissória que o diabo apresentava a Deus, dizendo que nós tínhamos pecado. Mas Jesus, ele rasga isso e nos livra da condenação eterna. E hoje a nossa esperança é o céu e não mais o inferno. É o amor que ele traz alegria ao coração do Pai, traz prazer, satisfação, que nos amou e nos aceita como somos. O amor que nos protege neste mundo tenebroso, como está no versículo 11, 17 de João. Eu não estou no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda-os no teu amor, o qual me deste, para que eles sejam um assim como nós. Versículo 15 do 17. Não rogo que tire-os do mundo, mas que os guarde do maligno. O amor que nos leva à vitória e à alegria da presença da glória de Deus. E aqui é no momento que eu falei que ele estava despedindo dos discípulos na oração sacerdotal. Ele ora para sermos guardados pelo amor de Deus. Ele ora para que nós continuemos firmes nesse amor. Então, e o amor de Deus é que nos leva à vitória, a alegria da presença da glória de Deus.
Ou seja, meus irmãos, as pessoas andam falando num certo amor por aí, um amor irresponsável, que o amor só é falado quando convém, que diz que a palavra de Deus, a Bíblia tem que ser atualizada, porque a Bíblia mostra um Deus muito carrasco, porque esse Deus dos crentes é um Deus muito duro, mas na realidade nós sabemos que Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Então quer dizer, Deus nos ama, mas Ele busca de nós também. Ele busca um posicionamento, como foi pregado na escola bíblica aqui de sexta-feira, que em todas as questões diante de Deus nós temos que ter um posicionamento, e diante do amor de Deus nós temos que ter uma resposta para Deus. Deus, Ele quer que nós o respondamos de uma maneira clara. Então, mas o escravo, ele dorme lá fora. Voltando ao assunto, o amigo íntimo não, ele tem o aconchego do Pai, como está no versículo 19, que diz assim: se fosses do mundo, o mundo o amaria, o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia e aborrece. Então nós temos o amor do Pai, nós não dormimos lá fora, nós temos o aconchego de Deus. Deus nos tirou lá de fora, do lugar frio de angústia, solidão, tristeza e pecado. Outra hora nós não tínhamos aconchego do Pai, de Deus, mas hoje nós temos o aconchego do Pai, do seu Espírito. E o desejo de Jesus é esse. Ele diz assim, no versículo 24 do 17 de João: Pai, desejo que onde eu esteja, esses também estejam comigo, aqueles que me têm dado, para que a minha glória, a qual me deste, pois que me amaste antes da fundação do mundo. Essa é a vontade de Jesus. Se fala de céu, se fala de juízo final, se fala de muitas coisas, mas na eternidade o que Jesus quer é que estejamos com Ele. Na eternidade, você já pensou, depois de tudo, nós estarmos com Ele? Esse é o desejo de Jesus. Ele diz: Pai, o meu desejo é esse, que esses estejam comigo. Então o escravo, ele é comprado por causa da sua mão de obra, o amigo íntimo por causa do grande amor de Deus. Então o escravo no passado era comprado por causa da sua mão de obra. No Brasil, nosso país foi construído nos ombros dos escravos africanos. Quantos não deram sua vida, multidões, para que se construísse um país? Já nós, como servos, fomos comprados pelo amor, porque Deus nos amou. Deus olhou de lá e diz a Bíblia no capítulo 3,16 de João, diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos que nele creiam não pereçam, mas tenha a vida eterna. Então foi o amor de Deus que nos comprou. João 15,16 diz: Vós não me escolheste a mim, eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto vocês pedirem em meu nome, Ele vos conceda. Então esse é o segredo. Nós não escolhemos o Senhor, nós não tínhamos essa capacidade. Pelas nossas faculdades naturais, nós não escolheríamos o Senhor, porque a nossa carne gosta de coisa da carne, gosta desse mundo, gosta de ficar em casa, gosta disso e daquilo outro. Mas o Senhor diz que Ele nos amou, escolheu e designou para que nós sejamos frutífero. O que é isso, ser frutífero? É o contrário de estéril. Estéril não dá nada. Estéril não dá nada. Mas quem é frutífero, frutifica. Quais têm sido os seus frutos? Quais têm sido os meus frutos? Quais têm sido os nossos frutos? Se nós fomos designados para dar fruto.
Aí quando nós damos fruto, às vezes nós pedimos as coisas a Deus, e às vezes nós não recebemos, mas o Senhor está dizendo o segredo aqui, que o segredo de receber é dar fruto, e o vosso fruto tem que permanecer, a fim de que tudo quanto vocês pedirem, em meu nome, no nome de Jesus, Ele vos conceda. E o segredo maior é no nome de Jesus, não é no nome da Maria, a Bíblia diz, né? Não é no nome de João, de Pedro, não, é no nome de Jesus. Por isso que todas as vezes que nós oramos, no final da oração nós falamos como? Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, coração transparente é aquele que não tenta esconder nada de Deus, até porque não tem como esconder nada de Deus. Ser amigo de Deus tem isso, e mesmo se você não fosse, Ele saberia o que estava no seu coração. Salmo 139 diz que antes de eu falar, antes de eu levantar, antes de eu pensar, Deus já sabe de tudo que nós faremos, falaremos, agiremos, 1 hora, 2 horas, até quando nós éramos crianças. Ele diz que nos viu informe no ventre da nossa mãe. Ainda éramos apenas uma célula quando Ele nos conhecia. Você já pensou? E Deus já conhecia você, sabia que ia nascer essa pessoa bonita, né? Vencedora, né? Aleluia, porque você é vencedor. Se você está aqui hoje, é porque você venceu muita coisa na vida e hoje para estar aqui. Então acredite que Deus continuará falando, fazendo e agindo na tua vida, para que você continue sendo um vencedor. Então Ele nos conhece, irmãos. Os problemas existem, são muitos, e a gente não pode dar nem atenção para eles, porque se for, a gente vai perder a cabeça. Mas quando as coisas estiverem difíceis, lembre que você tem um pai, tem um amigo, tem um Senhor. Se lance nos braços do Pai, se lance nos braços dele e diga: Pai, eu não consigo carregar, eu não consigo sozinho, porque Ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Então deixa Deus agir, deixa Deus mover, deixa Deus tocar, deixa Deus abençoar, irmãos, porque muitas vezes a gente quer guardar para a gente. Senhor, eu tenho esse problema aqui, está aqui, Senhor. Terminou a oração, Senhor, deixa eu guardar aqui de novo, né? Joga fora, deixa para lá, deixa que o Senhor... Tem momento, irmão, que a gente pensa em desesperar mesmo, porque nós somos humanos. Nós somos humanos e na maioria das vezes nós vamos ficar preocupados. Mas a melhor coisa é entregar na mão do Senhor e dizer: vivendo ou morrendo é com o Senhor, está nas tuas mãos. Aí você vai ver que as coisas vão começar a mudar na sua vida, porque quem tem um coração transparente, ele não esconde nada de Deus, diz: Deus, leva para mim. É um coração apaixonado por Jesus, dedicado, fervoroso, submisso, sincero e honesto. É tudo que o Senhor quer de nós, é honestidade. Honestidade nos negócios, não somente, mas honesto no falar, no pensar, no agir. E não agir como se Deus não soubesse, não agir como Deus, se Deus não estivesse vendo, porque Deus sabe, Deus vê. João 17:9 diz: pois são teus, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me tens dado, porque são teus. Além do mais, ele diz que nós somos de Deus. Escravo, ele trabalha e dorme lá para fora. O amigo íntimo recebe grandes revelações do Pai. João 15:15 ele diz assim: já não vos chamo mais de servos, porque o servo ele não sabe o que o seu Senhor faz, mas chamei-vos de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai eu vos dei a conhecer, eu vos revelei. O melhor é isso, irmão,
que o Senhor não nos deixe enganado. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes mostrar para os seus servos, os seus profetas. Então, você é um servo, você é um filho, você é um profeta que profetiza a palavra de Deus. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. É o segredo, é clamar. Quando nos tornamos filho, quando nos tornamos amigo de Deus, nós passamos a ter revelações do céu, passamos a ter revelações de Deus. O Espírito Santo sussurra no nosso ouvido. A palavra de Deus já não é mais algo codificado, mas o Senhor descodifica ela diante da nossa palavra, decodifica, e agora nós podemos ler e entender aquilo que o Senhor tem para nós. Então nós devemos entender que nós não somos escravos, somos servos de Deus, mas não escravo por causa da nossa força de trabalho, mas sim pelo amor que Ele devotou a nós. Então, saiba que se alguém ainda hoje, ainda anda na condição de seguidor, tem que caminhar um pouco mais, se tornar discípulo de Jesus. Se você já é discípulo, se torne filho também. Se você já é filho, se torne amigo. Você já ouviu falar algum pai dizer assim: olha, eu gosto de todos os meus filhos, mas tem esse aqui que eu amo e ele é como se fosse meu amigo, ele é meu amigo. O certo é amar todos iguais, e quando ele fala assim, não é porque não ame, né? Mas sim porque ele é mais chegado àquele, porque não tem segredo. E quando a gente se torna assim com o Pai, também não tem segredo, e o Pai passa a nos amar muito mais ainda. Amém? Então eu gostaria que você ficasse sobre os seus pés nessa noite, fechasse os seus olhos. Quero convidar a pastora Inúbio para fazer esta oração, e que você, eu não sei como essa palavra soou no seu ouvido, mas segundo aquilo que Deus falou com você, você ora nessa noite, tá bom? Você vai falando com Deus, fala com Deus. Aleluias. Aleluias. Senhor amado, nós ouvimos a Tua palavra, Pai querido de misericórdia. Senhor, eu creio que o Senhor tem propósito na vida de cada um de nós, e sonhos, ó Pai, não serão mortos. Meu Pai querido, ninguém vai poder matar o sonho de cada um de nós, porque o Senhor, papai, tem propósito nas nossas vidas, tremendo e poderoso. Ó Deus amado, que o Senhor venha abençoar, Senhor, a vida de cada um de nós que estamos aqui neste lugar, nesse santuário. Senhor, que nós possamos cada dia mais sermos despertados pelo Teu Espírito Santo, movidos pelo Teu Espírito Santo, Senhor, incomodado pelo Teu Espírito, para nós sairmos da nossa posição de comodismo e virmos para a posição que o Senhor possa usar, Senhor, porque o Senhor tem um chamado na nossa vida, o Senhor tem coisas tremendas para fazer através de cada um de nós. Tira-nos, ó Pai amado, da nossa zona de conforto. Olha agora para estas vidas que estão do outro lado, Senhor, ouvindo esta palavra, que ouvir esta palavra, que tomaram posse da bênção, Senhor, sobre as suas vidas. Olha, Pai amado, para essas pessoas que estão do outro lado também orando comigo. Recebe aí sobre a tua vida a unção de Deus, a fortaleza do Senhor, a graça do Senhor, a autoridade do Espírito Santo, a unção do Espírito sobre a tua vida agora. Porque eu repreendo agora toda fraqueza espiritual, todo raquitismo agora, e que esta palavra que foi pregada possa entrar na tua vida e você venha tomar posse da tua vitória e da
bênção, pelo poder do nome de Jesus. Ó Senhor, que sonhos sejam desengavetados, meu Pai, propósitos sejam liberados, meu Pai, sobre essas vidas, meu Pai querido, que venha ser reescrita uma nova história sobre esta igreja, sobre esse povo que está aqui, sobre cada vida que está aqui. Reescreva uma história nova, Senhor, sobre essas vidas. Entrega na mão de cada uma a vitória, para aquele que acredita no milagre, para aquele que está tomando posse hoje da palavra que foi pregada, Senhor. Oh, meu Pai, nós não somos como aquele, Senhor, que fez aquela casa na areia, Senhor, e foi levado pela onda, mas somos como aqueles que, Pai amado, fez a sua casa alicerçado na tua palavra, movido pela tua palavra, na rocha que é Cristo, e nada pode nos abalar, a onda não pode nos levar, a tristeza não pode nos derrotar, o mal não pode nos acabar, mas o Senhor é a nossa vitória, pelo poder do nome de Jesus. Diga assim: nós diz com voz de vencedor, eu tomo posse desta palavra que foi pregada aqui hoje neste lugar, na minha vida. Reina Jesus. Palmas para Jesus. Aleluias. Podem sentar, meus irmãos, na presença do Senhor. Então é isso, irmão. Vamos frutificar. Vamos convidar as pessoas para vir estar conosco. Vamos orar pelas pessoas, interagir com as pessoas. Aquilo que Deus tocar em nós, vamos fazendo, em nome de Jesus, tá bom? Quero despedir dos nossos amigos internautas. Deus abençoe. Domingo que vem, irmão Moisés, um abraço para o senhor. Hoje o senhor não pôde vir, mas está assistindo aí, né? Deus abençoe o senhor e todas as pessoas que estão nos assistindo hoje também. Fica na paz.